Galera, quem já frequenta o canal aqui há algum tempo sabe o quão fã eu sou de Dragon Ball, cara. É o meu anime favorito, meu mangá favorito, é o que mais marcou a minha infância, mas nós temos aí um ponto fora da curva que se chama Dragon Ball GT, que tem muita gente que torce o nariz, eu também para algumas coisas, então eu vou trazer dois vídeos aqui para vocês, começando com esse aqui, falando sobre os 10 erros de Dragon Ball GT, e o próximo vídeo serão os 10 acertos, então bora lá. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Nan que tá falando. Galera, estamos chegando com mais um vídeo aqui no Zenkai para falar hoje sobre os 10 erros de Dragon Ball GT. Para você, meu amigo, que assim como eu se decepcionou bastante com algumas coisas nesta que até então ali no início dos anos 2000, anos 90, digamos assim, era a continuação oficial de Dragon Ball Z. Mas antes de começar, por gentileza, deixa aí o seu like que ajuda demais o canal. Não se esqueça de se inscrever no Zenkai, que é extremamente importante, e clicar no sininho de notificações para que o YouTube te informe todas as vezes que surgir conteúdo novo aqui no canal, beleza? E galera, deixa eu só informar que a intenção desse vídeo não é descer além em Dragon Ball GT não, tá? Eu gosto pra caramba do anime, tem coisas que eu acho que são incríveis, até melhor do que Dragon Ball Super, mas a gente sabe que dentre todas as séries aí de Dragon Ball, com certeza Dragon Ball GT é a mais fraca e pecou em alguns quesitos sem sombra de dúvidas, começando por este. E galera, não tem como começar a falar sobre erros de Dragon Ball GT sem citar aí a pouca presença ou a pouca participação de Akira Toriyama no projeto, cara. Não tô dizendo que ele não participou, muito pelo contrário, ele fez até que algumas coisas assim interessantes, só que o envolvimento dele com Dragon Ball GT foi muito menor do que com Dragon Ball Z, cara. Isso é inegável, não tem nem o que falar, até porque se você já leu os mangás, cara, em vários mangás ali de Dragon Ball e Dragon Ball Z, ele fala que ele já estava cansado e tudo mais, porém a Toei Animation, eles queriam continuar ali depois de Dragon Ball Z de qualquer maneira, e o Akira Toriyama, ele já estava cansado, cara, digamos assim, ele já estava extremamente esgotado. Então a Toei Animation, eles acabaram reunindo ali toda a classe, digamos assim, de animadores, né, como Tadayoshi Yamamuro, por exemplo, que desenhava pra caramba e tava mandando muito bem ali em Dragon Ball Z, e acabou chamando os produtores pra dar uma continuidade aí pra história do Goku. Só que o Akira Toriyama, apesar dele não ter participado assim diretamente da história, ele participou sim, cara. Tem algumas coisas ali que ele pessoalmente desenhou. Como por exemplo essa imagem aí que vocês estão vendo, ele fez essa imagem para o pessoal da Toei para dar uma noção de como seria a pegada de Dragon Ball GT, fez o design dos personagens aí como vocês estão vendo aí no futuro, digamos assim, ele desenhou pessoalmente, cara, a nave aí da Corporação Cápsula, esse deserto aí que é um dos planetas dos quais o Goku, o Trunks e a Pan vão atrás das esferas do dragão ali para trazer para a Terra, para não deixar a Terra explodir e tudo mais. Então assim, apesar de que, claro, o Akira Toriyama ele teve alguma participação em Dragon Ball GT, mas é evidente que a participação dele se limitou apenas a design de personagens. Ele fez também o Gil ali no Dragon Ball GT, ele mesmo criou o Gil. Então assim, o próprio criador da série não estar envolvido diretamente na história, cara, é uma coisa muito revoltante, né? Diferente de Dragon Ball Super, onde ele participa ativamente dos roteiros. Pra mim é o primeiro grande ponto fraco de Dragon Ball GT. E galera, pra quem já assistiu Dragon Ball GT até o final, sabe que a última saga é dos dragões malignos, né? Eles vão fazer ali um pedido para as esferas do dragão que começam a trincar, chega esse Shenlong muito louco aí, azulão, e o que que acontece, cara? Aparecem alguns dragões malignos que correspondem, cada um corresponde a uma esfera, ou seja, você tem 7 dragões para cada uma das esferas, aí um exemplo da esfera trincada, azul, toda esquisitona, e esses dragões, cara, meu Deus do céu, velho, parece aqueles inimigos do primeiro Dragon Ball, do comecinho, aqueles bichos nada a ver, porque a ideia, ela é tão boa, cara, a ideia é tão boa de você pegar a saga final de Dragon Ball, cara, o fim, o grande último inimigo de toda a franquia Dragon Ball, na verdade é quem sempre te ajudou, cara, são assim, fragmentações do Shenlong, é como se dividisse o Shenlong em 7 dragões malignos, cara, e o design desses dragões, cara, é simplesmente broxante, cara, todos eles, sem exceção, mentira, na verdade nós temos 3 exceções, que são ali os dragões de fogo, o dragão de gelo e o Li Shenlong, que é o último dragão, mas a grande maioria é decepcionante, você espera assim, grandes batalhas, né, pô, são 7 inimigos super fortes que caíram na Terra e vão destruir a Terra e nossa, que da hora,
mas na verdade é uns bichos muito toscado, cara. Então assim, como última grande saga de Dragon Ball, pra mim é uma coisa que acabou decepcionando demais. Uma das sagas mais interessantes de Dragon Ball GT é a do Super Android número 17, que acaba acarretando no retorno aí vários inimigos da franquia Dragon Ball, cara. E um desses inimigos, ou dois desses inimigos, são nada mais, nada menos do que Frieza e Cell, cara. Então, poxa, você fica com toda aquela expectativa, caramba, toda aquela leva de inimigos da hora que eu assisti aqui a minha infância inteira e tal, esses caras estão voltando graças à parceria desses dois aí, Dr. Makigeri, Dr. Mil, e Frieza e Cell estão de volta, cara. Pois é, o Goku vai até o inferno para lutar contra o Frieza e contra o Cell, e a batalha é simplesmente broxante, cara. É uma batalha tão idiota, tão retardada, cara, que poderia ser o grande ponto alto ali de Dragon Ball GT, Goku enfrentar Frieza e Cell ao mesmo tempo, e ao invés de nós termos uma batalha ali com novas transformações, um duelo sanguinário de porrada mesmo, daquele jeito que a gente curte de Dragon Ball, a gente tem ali o Goku vencendo o Freeza e o Cell com uma máquina de gelo congelando os dois numa cena broxante, cara. Pra mim, isso daqui é simplesmente inaceitável. Bom, eu não sei vocês, galera, mas pra mim uma das coisas que mais me irritam em qualquer anime é você ter um personagem irritante, cara. Porque às vezes você até quer que ele morra, a não ser que ele tenha uma grande redenção, cara, que acaba se tornando até interessante esse comportamento dele. Mas o personagem irritante de Dragon Ball GT pra mim é Gil, e eu vou colocar ele aqui na lista assim. Eu sei que muita gente deve estar pensando, caramba, mas que exagero, mas meu Deus, cara, que personagem irritante. Ali nos anos 90, pra quem não sabe, Dragon Ball GT é de 1996. Nos anos 90, a Jump, junto com a Toei Animation, eles chegaram a fazer uma votação de qual era o personagem mais irritante dos animes que estavam em exibição naquela época, e o Gil ganhou em primeiro lugar disparado, cara. Então assim, não tenho nem muito mais o que falar. Eu sei que ele é tipo um animalzinho de estimação, tem gente que acha ele fofinho e tudo mais, mas ficar aguentando ele o anime inteiro, cara, pode ser um momento de drama, pode ser um momento de luta, o que for, e pã perigosa, cara, quem que aguenta esse bicho, velho? Então assim, cara, pode ser exagero pra vocês, mas pra mim é um ponto muito fraco da série, principalmente no início de Dragon Ball GT, que tem ali o ritmo tão devagar, cara, você tenta ali gostar do negócio e aí tem um bicho desse gritando o tempo inteiro, é simplesmente revoltante. E pessoal, para você que terminou ali de assistir Dragon Ball Z na saga do Majin Buu, que termina daquela maneira épica, com o Goku e o Vegeta vencendo o Majin Buu, todas as possibilidades que poderiam ser utilizadas para derrotar esse bicho foram utilizadas, batalhas incríveis, lutas fantásticas, e aí a gente chega em Dragon Ball GT e, meu Deus, cara, a gente tem uma quebra de ritmo muito grande, cara. Eu não tô dizendo que a quebra de ritmo ela se deve simplesmente ao fato de Dragon Ball GT ter bem menos lutas do que Dragon Ball Z, cara. Mas só que você começa ali aqueles primeiros episódios, que acho que são uns 20 episódios, até o anime começar a querer engrenar, cara, isso já tira o interesse de muita gente, cara. São episódios extremamente lentos, devagar, eles indo em cada planeta para pegar as esferas do dragão e tudo mais. Eu até entendo que a ideia foi trazer algo ali mais próximo do Dragon Ball, mas na verdade eles não conseguiram. São episódios assim bobinhos, cara, parece aqueles animezinhos assim para criancinhas, uns bichinhos bobos, uns inimigos chatos e tudo mais. Isso acabou para mim prejudicando muito o Dragon Ball GT, porque você sai de um Dragon Ball Z, cara, e aí você vai com tanta expectativa Dragon Ball GT e ele demora demais para engrenar, cara. E até em sagas em que você tem assim um volume de lutas assim bem maior, como a saga do Baby, do Super 17, cara, você tem momentos ali que quebra demais o ritmo do negócio, sabe? Por exemplo, você tem momentos ali na última saga dos Dragões Malignos que eu já citei aqui, pô, o Goku Super Saiyajin 4 vai atrás dos inimigos, você acha que o bicho vai pegar, mas aí tem aquelas piadinhas, aquelas bobeirinhas que são sem graça. Diferente do Dragon Ball clássico, onde você tem piadas que você morre de dar risada, cara. Quem não lembra da luta do Goku com o Ninja Púrpura, por exemplo, é extremamente engraçado, cara. Mas aqui em Dragon Ball GT, além de ser sem graça, o ritmo do anime, ele acaba sendo muito fraco, cara. Ele vai, assim, de A a Z num extremo muito grande, sabe? Em alguns momentos você tem ali, nossa, meu Deus, que demora. De repente você tem umas lutas incríveis, aí volta. Então, assim, você acaba não sabendo qual é o ritmo certo do anime. Bom, galera, dizer que o Vegeta é um dos personagens mais queridos de toda a franquia Dragon Ball é malhar em ferro frio, né? Mas em Dragon Ball GT, cara, olha o que fizeram com o visual do Vegeta.
Meu amigo, o pior de tudo é que foi desenhado pelo Akira Toriyama. Isso aqui já não tem nada a ver com a Toei Animation, cara. É simplesmente horroroso, é broxante. Ah, eu sei que você vai falar que mudou, mas olha isso, cara. Parece que assim, passaram um machado assim, puf, e cortaram um pedaço do cabelo dele. Esse bigodinho aí que não vira nada, cara, simplesmente decepcionante. Esse acúmulo de coisas negativas que eu tô falando pra vocês em relação a Dragon Ball GT, cara, principalmente hoje em dia, onde a proposta de entretenimento é tão grande, já faz com que a pessoa deixe de assistir. Você tem um ritmo extremamente fraco, aí você vê uma descaracterização de personagens como Vegeta, cara, com esse bigodinho que não desce. E aí eu sei que você vai falar, pô, não, mas caramba, mas lá na frente o visual dele mudou, ele tirou o bigode, o cabelo dele ficou mais cortadinho e tal, ajeitadinho e tudo bem e tal. Sim, eu sei disso, cara, mas mesmo assim é um ponto negativo que eu não posso deixar de citar, cara. O Vegeta é um dos caras mais importantes de Dragon Ball, extremamente estiloso, e se você não sabe, quem recomendou que o Vegeta tirasse o bigode na vida real foi a filha do Akira Toriyama, que falou pra ele, pai, ó, não tá legal esse bigode no Vegeta. Inclusive nós temos uma cena no próprio Dragon Ball GT que comprova isso. Papai! O senhor fica ridículo com esse bigode! Fica ridículo, ridículo, ridículo! Acho que isso foi demais pra ele. Eu também ia dizer que não ficava bem pra ele. Elas me pagam. Uma outra coisa também que eu preciso falar, galera, assim, em Dragon Ball Z nós tínhamos alguns dos maiores vilões das histórias dos animes. Frieza, Cell, Forças Especiais Ginyu, Dr. Makijero, toda aquela saga Majin Buu que a gente sabe o trabalho que deu. Em Dragon Ball GT nós temos alguns dos piores vilões da história de Dragon Ball, cara. Se você acha que eu tô exagerando, eu vou citar só alguns pra vocês, tá? A gente tem caras como Zunama, Doutaki, Chicote, Irmãos Para, Leon, Ludo, Tropa Mega Cannon e Donkey. Aí eu sei que vai ter muitos fãs que vão falar assim, ah, não, pelo amor de Deus, esses caras aí nem são vilões principais de alguma saga, digamos assim. Mas cara, todos esses que eu citei, todos eles, sem exceção, eles dão relativamente trabalho pra eles, cara. Se você parar pra pensar, por exemplo, que um inimigo chamado Chicote, que é aquele bicho que parece um grilo, dá trabalho pro Goku que venceu o Majin Buu, é revoltante, inaceitável e totalmente sem noção. Uma outra coisa que talvez incomode menos alguns fãs e mais a outros, mas pra mim é uma coisa que também descaracteriza um pouco a série, foi a paleta de cores utilizada em Dragon Ball GT, cara. Se antes em Dragon Ball Z nós tínhamos cores mais frias, mais animadas, digamos assim, agora nós temos cores mais fortes, quentes. A gente tem um Goku moreno, mais escuro, que não tem problema nenhum dele ser moreno, pelo amor de Deus, mas que ele fosse moreno desde o começo. Se você pegar essas imagens aqui, por exemplo, que eu vou mostrar pra vocês, dá uma olhada nessa comparação, que são imagens bem parecidas aí de Dragon Ball Z e depois de Dragon Ball GT, pra vocês verem a diferença, cara. Dá uma olhada nessa imagem aí do Trunks, cara. Olha a comparação do cabelo dele, cara, da fase Z e da fase GT, cara. Deu pra notar? Olha essa ilustração do Akira Toriyama que ele fez na época para Dragon Ball GT, com cores extremamente berrantes e quentes e tudo mais, totalmente diferente daquela pegada Dragon Ball Z, cara. Então assim, não me entenda mal, porque ele falou que o Goku tá moreno. Não, não tem nada a ver, cara, eu tô um pouco me lixando pra cor do personagem. O que eu quero dizer é que nitidamente as cores que são utilizadas em Dragon Ball GT, tanto na cor do Goku, na coloração do cabelo do Trunks e até cores nas partes de transformações, nos planetas que eles frequentam, são muito diferentes daquelas que eram utilizadas em Dragon Ball Z. Pra mim é uma coisa revoltante, mais ou menos igual o que a gente vê no cabelo do Trunks no Dragon Ball Super, cara. Por que que do nada ficou azul? Sabe? Ah, mas o Akira ele fazia ilustrações com o cabelo do Trunks sendo azul. Sim, mas no anime sempre foi aquele roxo claro. Pra que que você vai colocar o tom de azul? Pra mim isso é uma coisa que também descaracteriza um pouco a franquia, um pouco a série aí Dragon Ball GT, e distancia ela ainda mais do que a gente já conhece em Dragon Ball Z. Uma outra coisa que sem sombra de dúvidas eu não posso deixar de falar, se você acha que em Dragon Ball Super tudo é muito focado em Goku e em Vegeta, outros personagens não aparecem, em Dragon Ball GT esses personagens eles são praticamente anulados, como se eles nem existissem, cara.
Sem brincadeira, isso é uma coisa revoltante, porque você sai de Dragon Ball Z, cara, todos os personagens ali, como que eles são chamados? Guerreiros Z, é uma equipe, cara. Quando a Terra tá sob ataque, sob ameaça de algum grande inimigo, esses guerreiros, eles estão lá para de alguma forma tentar defender a Terra. Então guerreiros como Kuririn, Tenshinhan, Yantia, Piccolo, meu amigo, esses caras aqui são meros coadjuvantes. E se a gente pegar até Goten, Trunks e Gohan, cara, são personagens que tiveram muita importância aí nas últimas sagas, principalmente na do Majin Buu, eles também são absurdamente esquecidos, cara. É muito revoltante como você vê, cara, que esses personagens ali tem até um momentinho deles ali na saga do Baby, né, o Trunks, o Goten, o Gohan e tudo mais, mas é muito pouco para esses personagens, cara, muito pouco. O Piccolo praticamente, se ele aparece em 2 ou 3 episódios, é muita coisa, eu tô falando sério, cara. Ele deve aparecer em 2 ou 3 episódios em 64 episódios de Dragon Ball GT. A participação dele é importante, ok, mas é muito pouco pro Rei do Mal, cara. Pra um cara que esteve ali em Dragon Ball Z desde o início, dando toda a força, suporte, não só pro Goku, pro Gohan, mas em todo tipo de situação. O Kuririn, que é o melhor amigo do Goku, cara. Se ele aparece aqui em pouquíssimos episódios, também é muito. E um dos que ele aparece, o que você acha? É lógico, ele morre, né? Não tem como a gente separar Kuririn da morte. Por quê? Porque tudo em Dragon Ball GT é focado em Goku, Trunks e Pan. Desde o início de Dragon Ball GT até o final, cara. Principalmente a Pan, ela tem um foco muito grande em Dragon Ball GT, o que na minha opinião não é tão ruim, desde que você não esqueça os outros personagens, cara. Você tem, por exemplo, o Ubi, que ele sai ali de Dragon Ball Z como o quê? Como o futuro salvador da Terra. O Goku vai viajar com ele para treinar, cara. E aí ele tem uma pequena importância ali na saga do Baby, mas também não serve de muita coisa, acaba sendo esquecido para as outras sagas. Então esse aqui para mim é um quesito que Dragon Ball GT peca demais, cara. Esquecer esses personagens tão lendários que fizeram parte aí da nossa infância. E para fechar, galera, para mim o maior defeito, a maior falha, o maior erro de Dragon Ball GT que eu não consigo entender, cara. Na verdade, assim, eu entendo o que eles quiseram, mas eles falharam miseravelmente. Foi você transformar o Goku em criança de novo. Para mim esse é o maior erro do anime, sem dúvida alguma. Por quê? Muita gente vai falar, pô, não, mas pô, quiseram trazer a inocência do Goku de volta, relembrar os velhos tempos de Dragon Ball, tirar um pouco do foco, né, de batalhas ali incansáveis e tudo mais, e voltar para aquele clima mais aventuresco e tudo mais. Mas meu amigo, toda a franquia Dragon Ball, desde Dragon Ball a Dragon Ball Z, o que você acompanha? A evolução desse personagem, cara. É muito legal você ver ele crescendo, ele se desenvolvendo não só como lutador, como guerreiro, mas se desenvolvendo como pessoa. O Goku, ele já é inocente por si só, cara. Você não precisa fazer ele voltar a ser criança, cara. Muito pelo contrário, ele já é inocente, ele é totalmente sem noção. Ele faz coisas que você não acredita, que você dá risada, que você para pra pensar, caramba, como que pode, cara? Um cara já adulto, mas é legal você ver ele crescer, ele se casar, ele se tornar pai, ele dá um conselho pro Gohan, pro Goten, alguma coisa desse tipo, sabe? Ele servir como um exemplo ali de guerreiro, de homem, né? Digamos assim, aí ele volta, vira criança novamente e tudo isso você joga por água abaixo. A Pan, que é neta dele, passa a não respeitar ele em diversas situações, é decepcionante pra Tite, ele perde muito dos poderes dele. Por exemplo, quando ele se transforma em Super Saiyajin 3, não chega nem aos pés do Super Saiyajin 3 que a gente viu ali em Dragon Ball Z, cara, porque o corpo é muito pequeno, não aguenta tanto poder assim. E aí você vê ele dialogando com o Vegeta, cara, que sempre foi o grande inimigo dele e tudo mais. Cara, é revoltante, cara, é triste, sabe? Você vê ali os filhos dele se dirigirem a ele, papai, que não sei o que e tal, e ele com aquela vozinha fina de criancinha. Então pra mim é uma coisa revoltante. E pra mim é totalmente sem noção também quando ele vira Super Saiyajin 4, ele deixa de ser criança e vira adulto, sabe? Tipo assim, então por que ele não ficou adulto, né? Se a partir daquele momento ele volta a ser adulto, ok, aí eu daria muito mais crédito, porque olha, manteram ele criança só durante aquela primeira saga ali de Dragon Ball GT, que ele vai com o Trunks e com a Pan recuperar as esferas do dragão. A partir do momento que ele vira Super Saiyajin 4, a própria transformação faz com que ele fique adulto e pronto, acabou. Não, ele perde a transformação, ele volta a ser criança e isso foi mantido até o fim de Dragon Ball GT. Pra mim, com certeza absoluta, o maior erro do anime, assim, de longe.
Mas então é isso aí, galera. Esses pra mim são os 10 maiores erros que Dragon Ball GT cometeu e que infelizmente acabaram fazendo com que ele se tornasse aí para muitas pessoas o pior Dragon Ball aí dentre os animes e tudo mais. Mas tem coisas boas também em Dragon Ball GT e eu vou trazer um próximo vídeo sobre Dragon Ball GT falando agora de 10 acertos de Dragon Ball GT. Então eu peço por favor para que vocês não percam esse vídeo, porque para mim é uma questão de honra. Eu não odeio Dragon Ball GT, eu não acho que é a pior coisa do mundo, pelo contrário, eu quero mostrar para vocês no próximo vídeo que também tem coisas boas em Dragon Ball GT. Mas antes de vocês irem embora, por gentileza, galera, like no vídeo para dar aquela força pro canal, se inscrevam no Zenkai, que é extremamente importante, e cliquem no sininho de notificações para que vocês venham a receber todo e qualquer conteúdo que surgir aqui no canal, beleza? Galera, compartilha também esse vídeo aí com seus amigos, vamos chegar logo nos 500 inscritos aqui no Zenkai. Esse é um tipo de vídeo que dá um trabalho tremendo para fazer, mas me dá muito prazer ao mesmo tempo. Então é isso aí, galera, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, eu sou o Nan e falou!